Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, está aparecendo aí na sua tela, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. E realmente temos recebido inúmeros e-mails, né? Sugerindo o nome de pessoas a quem eu posso entrevistar, sugerindo temas. E assim temos ido, professora Ângela Araújo da Silveira Espíndola, minha convidada de hoje. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Cristiano. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse projeto do programa O Tema é Direito. Esse é um programa que tem mais ou menos 4 anos, né? Como a gente conversava antes de começar a gravar. E é um programa que tem uma característica obviamente que o foco dele é o curso de Direito, né? Aqui do Centro Universitário Franciscano, mas o tema maior é o direito propriamente dito, né? E suas complexidades. Porque realmente a coisa vem mudando, não, Ângela? Não te parece isso, de uns anos para cá? A gente parece que está vivendo um outro momento agora em comparação a 15, 20 anos atrás, né? Sim, sem dúvida. Primeiro, o programa é excelente porque alonga manos da faculdade, da universidade, do centro de ensino para a comunidade, né? Em que pese a gente falar aqui sobre, muitas vezes, questões técnicas, jurídicas, elas também são faladas de uma forma, até onde eu acompanho, né? Uma forma bastante palatável, então, portanto, não é restrito a alunos de direito, né? E sim, as coisas vêm mudando, né? A sociedade vem mudando, o Estado vem mudando e o direito é um braço disso tudo, né? Também acaba espelhando tudo isso, né? Meio tipo Alice através do espelho. Depois que o direito atravessou o espelho, né? Atravessou a modernidade, entrou no século XXI, as coisas não foram mais as mesmas mesmo, né? Mas tu vê hoje o mundo jurídico, o direito propriamente dito, como um refém, assim, de pressões, mais do que nunca, eu diria, porque obviamente sempre existiu isso, mas de pressões como a política, como as preferências religiosas, até, né, sexuais. Tu vê isso como algo que está afetando muito a autonomia do direito hoje? Esse é o grande tema, né, da filosofia do direito, a questão da autonomia do direito, né? Até que ponto o direito tem voz, até que ponto o direito está refém, né? Até que ponto ele não está instrumentalizado, funcionalizado. Né? Acho que isso é muito delicado, são cheios de fios aqui que a gente tem que ir organizando para reservar, sim, esse espaço de autonomia, que não é um espaço de independência, né? Ele não é asséptico, insípido, incolor, inodoro, ele está na comunidade, ele está na sociedade, na política, na economia, na tecnologia, no esporte, em todos os sistemas, mas ele tem que reservar a sua autonomia, porque do contrário, aquilo que a gente fala na filosofia, por que o direito e não o não direito? Por que a gente ainda tem o direito, né, como uma forma a nossa forma eleita de plataforma civilizacional, por exemplo? Né? Do contrário, a gente vai colocar ele num museu. Mas já imaginou, às vezes a gente brinca com isso, né? Daqui a alguns anos, né, as pessoas vão frequentar os museus e vão ver, esse aqui é como a civilização do século XXI lidava com seus problemas, o direito. Né? Assim como nós hoje olhamos para o Código de Hammurabi, era assim que eles resolviam os seus problemas. Né? Será que nós não vamos abandonar o direito também? Se nós não preservarmos a autonomia, a gente corre esse risco, sim. É porque falar nisso, né, é importante que as pessoas, aquele que não é muito vinculado ao mundo jurídico, é importante que ele saiba disso. E talvez isso vale favorecer, compreender algumas coisas que acontecem no mundo prático. Porque realmente, assim, o histórico do direito, a tradição do direito é uma tradição essa que não é autêntica, é uma tradição ruim essa para a gente, que pode ser classificado como pesquisador do direito. É uma tradição onde se verifica essa violência ao direito por questões pessoais, pelos achismos, por questões políticas, por questões religiosas, por questões envolvendo uma série de temas, né, que retiram a autonomia do direito. Que, como a gente, né, tem lido por aí também, é um sistema muito complexo esse, né, Ângela, um sistema composto por padrões estabelecidos pela comunidade, não por preferências pessoais das pessoas enquanto indivíduos isolados da comunidade, mas por uma sociedade da comunidade. Eu acho que é importante falar sobre isso. E esses padrões, qualquer democracia que se preste, né, ela vai se fortalecer quando esses padrões eles são observados e respeitados. E quando isso não acontece, perde a democracia, então perdendo o direito cede a democracia, e quem perde é o povo, são as pessoas. E a gente vê acontecendo isso em tantos âmbitos, né? No âmbito
do dizer o direito propriamente dito, onde a gente visualiza isso nos processos judiciais, no âmbito do processo de forja, entre aspas, da lei, né? A gente vê isso também ali. Interesses, né? Interesses outros penetrando e contaminando o ambiente que era, não no direito enquanto sua pureza, acho que é importante falar sobre isso, mas no direito enquanto autonomia. Parece, sim, que isso realmente é um problema, a gente deve se preocupar cada vez mais com isso. A gente precisa identificar onde estão esses problemas, né? E sim, concordo, acho que o direito vem sendo funcionalizado, né? Há um tempo atrás ele era, né, a panaceia para todos os problemas que tínhamos a gente encontrava na letra fria da lei, né? E a gente não se questionava se isso era certo ou errado. Esse problema não era posto, né? Nós acreditávamos piamente num sistema jurídico, né? Mas né, num sistema legal, né? Um sistema legal positivado. Né? E à medida que a gente foi avançando, o próprio perfil de Estado foi modificando, a gente começou a se sentir autorizado para questionar esse sistema jurídico. Né? E aí a gente foi questionar pelas mais diversas linguagens que nós temos. A gente começou a questionar pela política, a gente começou a questionar pela economia, né? E aí outros atores, né, colocando aqui o direito como um ator, outros autores começaram a funcionalizar o direito. Então, o direito começou a ser plataforma de governo, o direito passou a ser um elemento da economia, o direito passou a ser, né, um espaço para a tecnologia, né, para as novas tecnologias, né, e aí ele acabou reduzindo esse seu espaço. E eu acho que hoje a gente vive um momento meio que inesperado. Né? O futuro não é mais o que era. Né? Nós tínhamos projetado um futuro e chegamos no futuro, né, que é o nosso presente, futuro de outrora, que não é o que nós imaginávamos, e nós não sabemos bem lidar com isso. E aí a gente vive, né, para usar o Ilya Prigogine, né, a gente vive entre o ceticismo, eu não acredito mais no direito, vou resolver pelas minhas próprias mãos, vou resolver por meio da política, vou resolver por meio da economia, né, que inclusive tem outra velocidade, né? A economia tem uma outra velocidade, a política tem outra velocidade, né? Ou... Né? Como a gente não consegue criar outros mecanismos, né? Ou eu aposto no ceticismo, não acredito no direito, ou eu vou para o outro extremo, né, e busco o velho dogmatismo, né? Quero positivar tudo, quero buscar tudo na letra fria da lei. E a gente está meio nesse estado de crise, de instabilidade, né? Que marca, né, essa entrada já terminando a segunda década do nosso século XXI. Né? Se a gente pegar ali, se a gente fizer uma retrospectiva, né, do que foi a última década do século XX, né, e sobrepor a primeira década do século XXI, nossa, essas 2 décadas, né, provocaram erosões profundas no direito. Né? E essa segunda década é o momento em que a gente está tentando identificar quem são os inimigos, né? E apontar para novos paradigmas, que nós não sabemos quais são, embora apostemos em alguns. Essa relação do direito com a política é uma relação interessante. Né? Veja que a gente tem percebido o impacto do direito na política. Vamos colocar aí a Lava Jato como um exemplo privilegiado disso. Né? O direito interferindo no político, na política, nos rumos do país. Mas o processo de interferência da política no direito também é um processo tradicional, né? Também é um processo que é de longa data, né? Não há como separar uma coisa da outra. E aí vem o problema aí dessa ingerência de questões pessoais, da influência de ideologias políticas no processo de tomada de decisão. Me parece que cada vez mais isso é um discurso presente, né? Um discurso que não... Agora, nesse ano, por exemplo, no ano de 2016, 2015, a gente tem vivido uma época muito privilegiada para falar sobre isso. Sim, sem dúvida. Isso não é uma particularidade da nossa era, né? Os gregos nos legaram o direito como... O direito era política, né, nos gregos, os nossos conceitos políticos estão nos gregos, o nosso sistema jurídico vai se sofisticar com os romanos, né? E esse diálogo sempre houve, essa tentativa de apropriação sempre existiu, né? Isso em si não é um problema, né? Essa interpenetração, essa inter-relação, né? O professor Ovidio Batista, que tu conheceste muito bem, ele sempre dizia que a política ela é muito importante para ficar só na mão dos políticos, né? E o direito tem que se imiscuir, ele tem que sujar as mãos na política, né? Ele tem que trazer para si essa pauta também,
sem se deixar ser funcionalizado, ou seja, sem se deixar ser instrumentalizado pela política. Ele não é elemento da política, ele dialoga com a política. Então, isso não significa, né? A gente não pode olhar isso com ingenuidade e achar que os movimentos políticos não interferem no direito. Claro, mas é um dos movimentos, assim como os movimentos sociais, os movimentos tecnológicos, todo movimento enquanto, né, o avanço, o progresso dessas questões. Agora, um reflexo disso é a judicialização da política, que seria um outro viés aí, que também é algo que a gente vem falando de um certo tempo para cá e que é possível que se questione sobre vários pontos de vista, né? Sob o ponto de vista da legitimidade, sob o ponto de vista da ausência de representação popular nesse hiato aí entre judicialização e política. Tu vê isso como algo perigoso, assim, ou nós podemos confiar, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal ao ponto de que ele dite as regras do jogo a partir de então? Como é que tu vê essa... Eu não sei se confiar é a palavra que a gente possa usar aqui para confiar, porque a resposta seria confiar ou não confiar. Né? Eu acho que a gente precisa de ter condições para apostar. Né? A judicialização da política, ela é inerente de um poder, né? Do poder judiciário. Ela não é um problema em si, ela passa a ser um problema quando ela se torna a prioridade da atuação de um poder, do poder judiciário. A judicialização da política não é prioridade do judiciário, né? Não deveria ser, porque esse é o papel subsidiário do judiciário, né? Deveria entrar na ausência de outra alternativa. O problema é que essa ausência, essa falta do Estado em outros âmbitos, sobrecarrega o Poder Judiciário. E aí a gente vive, sim, o século XXI é o século, né, vocacionado para a judicialização, para o Judiciário. Né? Essa hipertrofia do Judiciário é natural, ela é uma contingência desse nosso momento. Já vivemos, né, a hipertrofia do Executivo, já vivemos a hipertrofia do Parlamento, né, após a Revolução Francesa, do Legislativo, e agora a gente entra na hipertrofia do Poder Judiciário. Basta a gente acompanhar os noticiários para ver como isso tem se enaltecido, né? Sim, são temas importantíssimos que se decidem todos os dias, né, temas que impactam a vida das pessoas, mas eu acho que esse é um ponto importante para a gente retomar no segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, coisa de 30 segundos aí no máximo, e aí a gente já volta. Pode ser? Claro. Então fique conosco, não saia daí, nós já retornamos, é super rápido. A hora de realizar teu sonho não está tão longe assim. E quando ela chegar, saiba que você não estará sozinho, pois o verdadeiro profissional é aquele que trabalha em equipe. E se um dia enxergarmos mais longe, é porque estamos sobre ombros de gigantes. Vestibular de Inverno 2017. Inscrições até 29 de maio. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Não esqueça de mandar as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br. Você pode estar vendo o e-mail do programa aí na sua tela, que na medida do possível, como eu tenho dito, a gente tem atendido as solicitações que nos são enviadas. Converso hoje com a professora Ângela Araújo da Silveira Espíndola, já apresentei no primeiro bloco, professora do curso de Direito lá da Universidade Federal de Santa Maria. Falávamos da questão da relação do direito com a política. Tu acha que isso aí, em alguma medida, Ângela, interfere nos rumos dos cursos de direito no Brasil atualmente? Ou, assim, fazendo a pergunta talvez de forma mais direta, tu vê a necessidade dos cursos de direito hoje no Brasil agirem politicamente, no sentido de que, olha, ou joga as regras do jogo e apresenta os números que devem ser apresentados, ou é um curso esse que está fadado a talvez até ser extinto? Bom, ninguém fica incólume esses movimentos da sociedade, né? Ninguém, nem o direito,
nem aqueles que produzem o direito, né? Que são ou os tribunais ou a academia, né? A gente produz direito ou produz juristas ali, né? Então, isso sim, os cursos de direito devem estar permeáveis a essas discussões, né? Eu não sei, não tenho um conhecimento assim estatístico, né? A gente sabe que nós temos muitas faculdades de direito, muitos cursos de direito, quase beirando 1.300, né? Uma época eu fiz um cálculo para ver quantos advogados por minuto nós produziríamos, né? É absurdo, nenhum outro lugar no mundo produz nessa velocidade. É bem verdade que a gente fechou ali, né, no finalzinho de 2013 a gente fechou a abertura de novos cursos, agora retomou com algumas novas orientações, né, com algumas restrições a abertura de novos cursos, porque a gente reduziu, né, a abertura de novos cursos e intensificou a fiscalização neles. Mas, em que pese eu não ter esse dado, né, acho que as nossas faculdades de direito, os nossos cursos de direito ainda guardam um certo distanciamento, né, da prática jurídica e, consequentemente, desse contato do direito com a política, né. Isso não quer dizer que os estudantes não tenham uma atuação política, professores não têm. Eu não sei até que ponto isso está nos programas. Né? Até que ponto isso está na sala de aula, no cotidiano, no dia a dia, nas práticas de pesquisa, nas práticas extensionistas. Né? Porque, em que pese a gente está falando agora de que há um movimento da história nesse sentido, né? Em um contexto de crise do direito, isso tudo leva muito tempo para entrar efetivamente dentro... Entra na sala de aula, mas a depender do professor, a depender dos alunos, mas entrar enquanto algo que é uma obrigação de ser dito, de ser falado, de ser conduzido daquela forma. Né? A gente ainda continua estudando nas faculdades os códigos. Né? Agora, isso é interessante, né? É um relato muito interessante esse que tu está fazendo, porque ainda que algumas pessoas digam que os cursos de direito mudaram muito, né? Não são como eram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, em alguma medida eles não mudaram muita coisa não, né? Porque ainda talvez em algum ambiente prepondere interesses dos próprios alunos, às vezes, que é o de, por exemplo, preparação para concurso público, e os professores acabam se seduzindo para isso. Por isso que é importante que as pessoas saibam disso também. É complexo você trabalhar num curso de direito hoje, né? Porque você tem que atender uma série de demandas ali. Você tem que atender a demanda daquele que quer se preparar dentro de uma perspectiva mais objetiva do direito, mas você tem também o cientista ali, né? Aquele que quer se preparar talvez para o ingresso num programa de pós-graduação. E eu vejo o direito em si, principalmente o ensino do direito, alterado profundamente por força dos programas de pós-graduação, que são, né, em tese, novos no Brasil. A cultura da pesquisa em direito no Brasil é muito recente. Se você for aí há 30 anos atrás, praticamente não se falava nisso, não havia praticamente nenhum programa de pós-graduação no Brasil em direito. Claro, faz um comparativo lá com a área da saúde, com a área das ciências duras, com a área da agronomia, das ciências rurais, não, é outro nível. Há muitos anos eles estão envolvidos com isso. Mas as ciências do espírito não, né? Principalmente o direito aqui. E tu vê isso sim como essa fortificação da pós-graduação como realmente um momento de divisor de águas, um grande divisor de águas para a gente construir, quem sabe, um novo perfil de jurista. Ou eu estou viajando e não é por aí. Como é que tu vê essa questão? Acho que sim, é uma iniciativa excelente, né? A gente começou a ver o direito como uma ciência da compreensão, começou a imprimir pesquisas nos últimos tempos, né? Então, para a gente organizar ali, né? Tu falou que, em que pese a gente falar, né, que houve muitas mudanças nos cursos de direito, mudou, mas não mudou tanto. Não, acho que mudou, né? É flagrante, assim, as mudanças. E uma mudança meio que a contrabando, acabou tendo que aconteceu isso, né? Mudou por conta das tecnologias, por conta de uma decisão política nesse sentido, né? Mas
essa ensino da mudança lei positivada... a gente ainda está assim refém de algumas exigências, né? O aluno chega, né? E o professor também quer atender isso, preocupado com, bom, eu preciso passar num concurso, eu preciso ser aprovado na OAB, né? Eu tenho essas necessidades básicas. Né? E aí acaba que uma reflexão do sistema jurídico acaba ficando para segundo plano. Né? Alguns alunos entram na faculdade com essa sede. Né? Isso tem um custo, né? E, essa irreflexão. sim, claro, altíssimo, altíssimo. Né? E muitos alunos já entram na faculdade com essa necessidade de reflexão e são dessensibilizados para isso. Né? A gente vai matando eles. Né? Matando aquela ânsia de ter uma outra perspectiva do mundo. Né? Mas, sim, a gente teve modificações, inclusive curriculares, com diretrizes importantes, com exigências de determinados conteúdos importantes. Né? Mas como é que isso vem se dando? Né? A pós-graduação tem dado uma boa retroalimentação para isso. Né? Ainda é recente, né, no Estado, primeiro doutor do Estado, doutorado no Estado, né, é de 2002, o que a gente tem? 15 anos. 15 anos. O doutor mais antigo do Estado tem 15 anos de doutor. Né? Isso é relativamente recente. Né? A pós-graduação no Estado é recente. No país também. Né? Mas a gente está falando de um Estado dentro de uma região Sul e Sudeste, que são as regiões que recebem o maior número de pós-graduações, de cursos de pós-graduação. E, portanto, produzem, né, o maior número de juristas, né, mestres e doutores. Isso ainda é recente. Né? E todas aquelas críticas que a gente fazia outrora para o curso de graduação em Direito, a gente começa a fazer também para as pós-graduações de Direito. Né? Eu não vejo isso como ruim. Né? Eu acho que tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. A expansão da pós-graduação é positiva, né? Mas a gente, almejando melhorar, também pode apontar alguns pontos nevrálgicos ali. Mas que esse é um movimento cíclico e que tem colocado o direito ao lado de muitas outras ciências que realizam pesquisa, não tem dúvida. Mas nós ainda somos vistos por outras áreas do conhecimento como aquela área que é incapaz de fazer pesquisa. Como assim fazer pesquisa em direito? Né? De modo geral, as humanas, né? As sociais aplicadas. Essa relação do direito com a pesquisa é uma relação complicada, né? Uma relação que... tudo é muito recente ainda para a gente estabelecer um panorama interessante sobre isso. Agora, eu li em algum lugar que o artigo mais consultado no ano de 2016 foi o artigo sobre o Zika vírus. Tá? E lá eram 600 autores. Por que não, quem está em casa, mas como isso? Isso não é possível. Não. Isso se tornou possível em razão da prática de estudo em rede que as universidades vêm, que é guarda relação com outros fenômenos, como a internacionalização da universidade, realmente a prática da pesquisa em rede e tal. No mundo jurídico, a gente tem aquela ideia de que se você realiza uma pesquisa e daquilo é produzido um artigo com mais de 3 pessoas, você já não consegue publicar em lugar nenhum. Então tem um hiato tão interessante aí, né? Um distanciamento tão interessante entre aquilo que acontece no direito, que me parece que, ainda que a gente, né, às vezes entra em conflito com outras pessoas, dizendo que o direito é uma ciência da compreensão, que o direito não é mais uma ciência dura, como ele foi concebido inicialmente, né? Mas veja como esse é um discurso que ainda retrai as pessoas, porque, você não pode publicar com mais de 3. Então, existem avanços, mas existem atrasos, né? Como é difícil lidar com isso? A gente não... São os limites da autoria, isso aí, né? Porque a questão não é tanto quantos autores um autor cabem dentro de um texto, mas qual é a participação de cada autor, né? A gente tem eventos aí que não recebem a partir do 3º autor, né? Então só pode ter 2 autores. Né? Tem revistas que começam a questionar qual é a participação do coautor, né? Dentro do direito, né? Bom, o orientador, ele é coautor? Né? Aquele que atuou, que aplicou um questionário, que auxiliou, ele é copartícipe, ele é coautor naquele trabalho, né? Então são os limites da autoria ali, até onde vai, a gente não tem isso muito bem claro, né? E aí, claro, dentro da produção científica do direito, o que é mais fácil é tu limitar no número, né? Se com 2, 3 já está difícil de eu esclarecer qual é a participação de cada um, tu imagina com 6, 10,
20 autores. Né? A gente ainda tem muito para trabalhar isso, para caminhar. E acho que o que acaba pautando, né, a dificuldade toda é no limite do ético. Né? No limite do ético. Agora, obviamente que acima do que a gente está falando aqui está a importância de se registrar o papel da pesquisa em direito hoje, né? Como esse é um papel importante, é um papel de reforço da democracia, um papel de transformação, que é a proposta, inclusive, do texto constitucional, né? Quando o Estado se proclama democrático de direito, e ele propõe, então, transformar a realidade, eu não vejo isso possível sem ciência. Então, né, ciência penetrando em todos os setores, penetrando naquilo que o executivo faz, naquilo que o legislativo faz, naquilo que o judiciário faz. Ciência é essa que é produzida nas universidades, né? Tá aí a grande sacada aí fazer o trocadilho com o texto do Morin, né? Ciência com consciência. Exatamente. Né? Não ciência como técnica, né? Porque é por aí que nós somos atacados, né? Dentro do direito. A gente já falou disso em diversas outras oportunidades, em bancas. O pessoal do direito não sabe fazer pesquisa, né? E aí a gente tem duas frentes, né? Porque nós temos também a extensão, que ela é importante, né? Tanto quanto a pesquisa, e também demanda tempo, e demanda perfis de profissionais diferentes. Certamente. E muitas vezes, para chegar lá na extensão, antes você tem que ter uma boa trajetória de pesquisa também, né? Porque do contrário, e talvez por isso que a extensão fique num segundo plano, muitas vezes, em muitas instituições, né? Porque você tem um caminho longo para chegar nela, né? Para que isso não vire caridade, né? Para que isso não vire só caridade. Eu queria agradecer a tua presença aqui, dizer que as portas do programa estão sempre abertas, a hora que tu desejares. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pela participação e pela companhia nesse debate, nessa conversa. Nós que agradecemos. Então, conversei hoje com a professora Ângela Araújo da Silveira Espíndola, professora do curso de Direito, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Agradecemos pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!